Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão acompanhar esse podcast maravilhoso sobre refeições livres. Hoje, convidado especial, Gustavo, que também é coach, treinador, preparador de atletas e atleta. Então, o cara que acho que, desde a época que eu comecei a competir, o Gu acho que já estava competindo, ou a gente começou a competir na mesma fase. E a gente sempre fez as refeições livres ali, era uma pauta que a gente gostava de falar, então a gente decidiu fazer um podcast sobre esse tema. Se apresentem. Tu começou antes. Tu estreou antes de mim ainda. Acho que foi umas semanas antes, né? Então Bons é tempos, isso. bons tempos. Era refeição livre, era brigadeiro. Tinha rinha de tortuguita. Era brigadeiro, bolacha maisena, rinha de tortuguita. A palha. Aí a gente fazia disputa pra ver quem comia mais bolacha de maisena. Basicamente isso. Então vamos lá. O Paulo todo mundo conhece. Que é o dono do canal também. Então não precisa apresentar o Paulo. Paulo, quer fazer a primeira pauta, depois eu faço a segunda e assim vai? Pode fazer aí, que eu vou puxar aqui ainda. Tá, fechou. Então vamos lá. Ó, primeiro tema. Para falar aqui deixar o Gustavo falar, a gente só vai tirando as dúvidas depois. Refeição livre relacionada ao treino. Como que tu gosta de manipular? Pré-músculo fraco, pós-músculo fraco. Pós-músculo fraco, né? Hoje que eu tenho poucos atletas, no geral, a galera faz mais pelo mental, né? Então, eu não costumo deixar dia fixo ou mandar após o treino. Só em casos muito específicos, tipo, o cara mandou o relato, tá relatando queda de rendimento, o físico tá realmente flat, que é coisa difícil. E sendo um cara que treina muito bem mesmo, ou uma mulher que treina muito bem, aí eu digo, ó, já faz tantas cal aí hoje, já manda aí hoje para recuperar e ter rendimento o resto da semana. Porque do jeito que tu tá hoje, do jeito que tu tá relatando, só vai tender a piorar. A pessoa me relatou na quarta-feira, ainda vai ter mais 2, 3 treinos pela frente, e já tá sugado, vai chegar no fim da semana se arrastando. Aí, nesses casos, eu mando fazer. Agora, no geral, eu deixo a escolha da pessoa. Você gosta de estipular ou deixa livre para a pessoa? Sempre estipulo. Sempre estipula? Só que tem aqueles que não tem noção, né, de cálculo. Ou não quer saber quantas cálculos tem as coisas. Em partes, é até bom a pessoa não bitolar com isso. Porque tem gente que quebra uma linha e cai numa neura muito grande, tipo, não passar 10 cal numa livre já acha que tá errando. É. E aí tem gente que eu só digo, come nessa média aí que tu fez. Tipo, a pessoa diz, eu sempre como duas fatias de pizza, 4 fatias de pizza. Bem pouco. Eu digo, só mantém essa média aí, ou troca a tua refeição, come alguma coisa que tu quer, faz um almoço caprichado na casa da tua mãe, de sua avó, um almoço família e tal. E já é aquilo que quebra o mental, já dá aquele break, né? De você estar em dieta, comer uma coisa fora, sem peso na consciência. E não tem prejuízo no físico. Tem que estipular, senão tem pessoas que vão achar que é a última refeição do mundo, né? Principalmente Ela nesse espera ano. a semana inteira pelo momento, pela refeição livre, e acaba acabando com o progresso da semana, né? Tá, então vamos lá. Eu vou fazer assim, porque como dá um leve retorno, quando eu estiver fazendo a pergunta, aí eu tiro o microfone do Gu, aí a hora que eu abrir, aí ele começa a falar. De leve. Então tá, uma coisa que eu percebo muito, Gu, é que, por exemplo, muita gente entra nesse negócio de ou você estipula quantidade calórica para os alunos, ou você não estipula. Se aí vai entrar muito naquilo, o aluno vai ficar fazendo cálculo, vai ficar se prendendo a calcular a refeição livre, ou, não, come mais de boa, porém entende que
não vai embora a comida não vai subir da face da terra. Então o que eu penso, cara? Eu acredito que são dois mundos e são duas maneiras de trabalhar que depende muito do indivíduo. Então, por exemplo, se é um cara que nunca fez dieta na vida, ou que é um ex-obeso, ou obeso está começando, ele não fez uma reeducação alimentar e tudo mais, eu acredito que é importante a gente fazer estipular a quantidade calórica. Então, por exemplo, pô, tu sabe, tu me conhece. Se o cara falar assim pra mim, Parker, faz uma refeição livre e come o que tu gosta. Cara, eu vou arrebentar. Eu não vou comer. Eu não vou pedir uma pizza de 20 fatias, eu vou comer 4, entendeu? E Vai eu que logo no faço. rodízio. Exato, eu que faço dieta, eu que treino, eu sei, esse é o pior de tudo, eu sei que vai prejudicar, mas eu mesmo não tenho um autocontrole igual de um atleta de ponta nível. Na verdade, vários atletas também não têm esse autocontrole, tu sabe, tanto de atleta que a gente Um acompanhou Kaique. e... Exato. Então, assim, o que tu acha? Tu também faz igual eu, de tipo assim, indivíduo X, eu deixo ele comer um pouco mais à vontade porque eu sei que ele não vai extrapolar. Indivíduo Y, eu limito porque eu sei que ele é meio chinelão. Agora pode Isso. falar. Sempre entender quem é que tu tá orientando, né? Mas de início, de padrão, eu já deixo uma quantidade fixa ali no primeiro plano que eu inicio. Para mulheres, geralmente, eu deixo ali em 1.000 calorias, para homem, 1.500. E aí, a partir dos próximos feedbacks, eu vou vendo se a pessoa tem esse interesse em calcular ou se ela vai fazer assim, de qualquer forma. Prefere comer fora, uma coisa que não dá para estimar com tanta precisão, né? E aí, nesses casos, é até chato a gente ficar dizendo, não, tu vai lá no restaurante e aí tu vai ver todos os ingredientes, vai estimar a caloria disso, daquilo, ou se não tá no almoço em família, vai estimar tudo que comeu, anotar tudo que comeu. Aí, nesses casos, a gente ir educando semana a semana, até pela resposta do físico. Se a pessoa exagerou, a gente vai saber. Aí a gente diz, ó, pega, leve aí nessa refeição livre, porque tá prejudicando a tua semana. Tu pode estar fazendo a dieta 100%. Agora, se chega no livre e come como se o mundo fosse acabar, e isso não é só caso de pessoas comuns, né? Como tu disse, atleta faz demais. A diferença é que atleta omite, que é pagar de hardcore, de que tá fazendo 100% ali sempre. Mas nem sempre é. Cara, exatamente. Na verdade, o que a gente mais vê, né? O atleta omitindo. Ele vai falar que não come pizza há 12 anos, que no aniversário do filho não come a fatia de bolo, mas a galera que tá no off ali, a galera que vê pessoalmente sabe que numa resenha entre amigos o cara come as fatias de pizza. Às vezes no aniversário eu espero que coma a fatia de bolo com o filho, porque isso aí é um absurdo e entra muito naquilo também que eu quero trazer para cá, porque assim, tanto nós três, na verdade, a gente tem família. Gustavo é pai, esposa, eu tenho minha esposa, Paulo também tem a família dele, a namorada dele. Então, tipo assim, a gente conseguir entrar nesse consenso de que, por exemplo, nós três, querendo ou não, o nosso foco não é ser atleta. O Gu compete, eu compito quando dá umas loucuras na cabeça ali de competir, mas não falo que eu sou atleta. O Paulo também não é atleta, então, tipo assim, o que eu tento passar muito para os alunos é o seguinte, cara, que você pode tranquilamente ter um físico legal, ter uma evolução, treinar pesado pra cacete e chegar no aniversário da mãe, do pai, do tio, da tia, da namorada, da esposa e conseguir aproveitar esse momento. E igual o Gu falou, cara, eu acho ridículo você chegar sei lá, velho, num almoço em família e fazer o seguinte: vou anotar aqui tudo que eu comi, vou pesar o arroz, a maionese da minha avó, a picanha que meu pai colocou, vou pesar tudo, depois eu mando pro coach, sei lá. Cara, eu acho que... Perguntar como é que foi feito o preparo. Exato, teu pai usou sal do Himalaia para poder temperar a picanha, que é um crime. Mas, cara, eu acho que tudo isso, você pedir para uma pessoa normal, você acaba mais meio que afastando ela de seguir um bom plano do que trazer ela para você, tá ligado? Igual o Hugo falou, imagina, tu vai na festa de São João e aí vai ficar contando quantas pamonhas tu comeu para mandar pro coach e o coach, tipo assim, se você souber educar seu aluno, você não vai precisar se preocupar com isso. Pera aí.
Tá. É o Gu que tá se mutando, perfeito. A parada é você fazer nos restos dos dias o trabalho tão bem feito que na livre, por mais que tua recomendação seja ali 1.500, tu faça sem calcular, bata umas 2.000, 2.500, extrapole um pouco, não tenha impacto negativo no teu físico. Exato. No máximo, uma retenção que vai sair num treino, num cardio, tipo, coisa mínima. E aí, eu tinha até um caso de um aluno que era jovem, acho que 18 anos, né? Tipo, só estudava, treinava, curtia o lifestyle, treinava muito bem, e ele fazia sempre 2.000, 3.000, até 4.000 calorias. E era sempre calculado, 100%. Sim. E aí tinha momentos com a família, ele dizia, não, não vou comer com a minha família porque eu prefiro comer isso que eu gosto. Só que chegou um tempo, pô, que ele surtou. Aham, sei E quem é. aí foi para uma viagem, rebotou, aí tentou voltar. Voltou, mais semanas de cutting, aí depois começou a desandar de novo, e aí eu vi que o problema era esse. Eu ainda disse, não, tu vai deixar tuas livres de uma forma que tu pega aquilo que tu quer comer e tu já tem uma noção do que é extrapolar, do que é muito, e tentar manter abaixo disso. Sim, Só que se você começa a comer de manhã, ele já chegava de manhã, já mandava um bolo. O paladar já fica pedindo mais. exato. É um erro que eu acho muito grande. Você já começar o dia fazendo livre, comendo uma coisa hiperpalatável. Uhum. Não vai querer comer um arroz e frango depois. Não vai querer comer pão e ovo depois. Um mingau, um iogurte. Vai ficar ruim, tá ligado? Só vai querer mais doce. E aí acabou o dia. É. Então, esse lance do contexto, né, cara? Porque, tipo, tudo é contexto, na verdade, na dieta, quando a gente fala de dieta, né? Tudo é o contexto da pessoa, o contexto de alimento. Mas isso que o Gu falou é uma ótima. É uma manobra interessante para quem for fazer livre, cara. De, por exemplo, tu começar o dia fazendo a tua dieta normal. Ou se você faz jejum, por exemplo, que nem eu, que nem o Gu, quebrar o jejum, por exemplo, com pão com ovo, torrada com ovo ou fruta com iogurte, por exemplo. Tu quebrar o jejum dessa maneira, vamos supor que é um dia livre às vezes. Tem gente que faz isso, vai viajar, por exemplo. Aí assim, pô, tu vai viajar, quer aproveitar o cafezinho de hotel e tudo mais, só que tu sabe que no almoço vai em algum lugar, à tarde vai em outro, à jantar vai em outro. Tenta começar a acertar pelo menos no café, pra tu já deixar teu paladar menos vagabundo, sabe? Então isso vai acabar te ajudando. Outra coisa que alguns, isso eu não peço para os alunos, para todos, porque sei que a maioria não vai fazer, só que tem um aluno que me falou isso e eu comecei a indicar para alguns que eu sei que vai por essa linha. Eu tenho um aluno que ele tem um apetite, gigantesco. E o que ele faz antes de toda a refeição livre dele? Obviamente, não estou falando que é para todos fazer isso, ok? Mas antes de cada refeição livre, se ele vai, sei lá, por exemplo, foi o aniversário da mãe dele, eles foram comemorar o aniversário em um rodízio de pizza. Cara, tu não vai ser idiota, chato, de falar assim, não, vocês não vão poder ir no rodízio de pizza, vai ter que ser em casa porque eu não posso comer rodízio. Cara, obviamente que não, você não vai fazer isso. Então o que tu faz? Ele falou pra mim, Parker, eu tenho um rodízio pra ir, mas eu vou fazer o seguinte. Antes de ir pro rodízio, cara, eu comi 600 gramas de salada. Ele comeu, tipo, cenoura, brócolis, beterraba. Por quê? O meu normal no rodízio, se eu falar assim, pô, eu fui no rodízio e comi pouco. O meu comer pouco é 35 fatias. Entendeu? Então, assim, para outras pessoas, comer muito é tipo 8 fatias. No caso desse meu aluno, o comer muito dele é papo de 30, 35. Então ele falou pra mim, Parque, eu fiz o seguinte, cara. Comi 600 gramas de salada antes do rodízio. Bebi água pra cacete, Coca Zero durante o rodízio. Cara, eu comi 8 fatias, me saciei, eu não quis comer mais. Tipo, fiquei cheio, fiquei estufado. E 8 fatias de pizza de rodízio é muito menor. Acaba que ele não extrapolou as quantidades de refeição livre que ele tinha e deu tudo certo. Então é uma maneira, pô, de você. De você manusear, é um hack. E outra coisa, né? Não leva a porcaria da marmita, cara, pro rodízio. Come antes se tu não quer comer. Não vai abrir no meio da mesa ali um ovo com batata doce pra feder a mesa Arroz toda, com cara. frango. Exato. O Gustavo sabe, pô, tem gente que faz isso, na verdade, pra pagar de disciplinado. Mas ninguém vai te achar mais disciplinado por isso. O cara vai, leva a marmita de arroz e frango, bate a foto, posta no Insta, guarda Exato, a marmita e vai pro rodízio, come um exato. monte. Tem gente que faz isso. Então, assim,
Agora, aproveitando isso, entrando agora no âmbito atleta, né, que daí o Hugo pode falar melhor também. Atleta Refeed, faz refeição livre? Ou é refeed? Atleta faz refeição livre ou só refeed, né? É. Cara, é uma linha que É uma polêmica, né? Isso aí. é uma polêmica, né? Tem muito coach que vai falar isso e que não tem, tipo, bagagem suficiente para falar. Os que tem, a gente até concorda, tá ligado? Os caras que têm um resultado foda, a gente até sim, concorda na linha de trabalho dele. Agora, tem muitos que, tipo, tá começando e que já quer pregar uma coisa muito extrema sem ter resultado para isso, sem ter validado essa estratégia. E aí acaba aumentando as chances de um atleta ter compulsão depois, ou até durante uma preparação. Não ter um pós-campeonato saudável. Porque às vezes, até quando você faz tudo certo, é um momento que você está propício a ter uma compulsão. Porque exato. mexe com a mente, hormônios, o ambiente, tudo. E aí, eu prefiro, no meu caso, deixar como refeição livre. Mas sempre educando. Sempre educando. Eu não vou dizer ao cara, tu tá flat e come aí 500 gramas de arroz, porque vai Sim, dar tantas calorias e é o que o teu físico precisa. Eu vou dizer, não, ó, faz suas refeições normais, vai comer todas as tuas frutas, todas as tuas proteínas. Como o Parker disse, a pessoa chegar saciado, chegar com a microbiota preparada, e aí ele vai ali, mandar uma pizza inteira, vai digerir bem, acorda no outro dia, você avalia, e aí já vai levando para os próximos, fazendo exato. todo aquele contexto, né? Boa. Então, cara, tem várias maneiras de trabalhar ali, mas eu sou da mesma que o Hugo, cara. Eu gosto de deixar a refeição livre, óbvio, dadas as devidas proporções. Então, por exemplo, tem atleta que ou não tem a cabeça muito boa para ter refeição livre semanal, ou tá muito atrasado. E quando o cara tá atrasado, pô, aí é foda tu deixar a refeição livre. Mas vai chegar ali num período, cara, que se foi feito tudo certinho, ele fez os cardios, treinou, fez a dieta certa, o físico em cutting, né, principalmente próximo da competição, ele vai se encontrar bem flat, bem vazio. Chega um momento que é interessante tu mandar um refeed para poder ter maior desempenho no treino, para poder encher o físico, dar um aspecto melhor. Então, assim, que nem o Gustavo mesmo, ele, pô, em 10 semanas ele seca. Não é um cara que precisa de 24 semanas de preparação. Em 10 semanas o Gu tá seco, a ponto de fibrar glúteo. Então ele é um cara que dá pra tu falar assim, beleza, Gu, deixa uma refeição livre por semana, tranquilo. Se tu quiser, ou a famosa refeição livre opcional, né? Cara, eu sei que o Gu seca bem pra caramba. Vai, sei lá, tem o que de data na frente aí? Aniversário da minha filha. Então, beleza, mano. Faz a refeição livre, tranquilo. Sei que tu não vai te prejudicar. E o campeonato tá aí, sei lá, 16 semanas. Então, tu faz meio que uma preparação em 10 para 16, só que tu já fica mais folgado na dieta para finaleira. Então, pô, eu curto bastante, de verdade. Eu acho que eu vi isso o Adam comentando e eu concordo bastante. Eu prefiro que o meu atleta ele faça uma preparação boa para a cabeça dele, que não traumatize ele e Sustentável, né? isso, uma sustentável, que não deixe ele brigado com a família, brigado com alguém e pegue um top 2 do que o cara pegar um top 1 e perder relacionamento, perder festa da mãe, perder depois a sanidade mental, porque o cara vai sair do campeonato e vai comer até o reboco da parede. Então, eu sou muito mais dessa ideia, cara. Ah, peguei um top 2, cara, mas pô, tô feliz, velho. Tipo assim, foi a melhor preparação, não sofri, minha família não ficou triste comigo, tá ligado? Eu tô bem de boa. Aí o cara no top 1 tá lá, mano, rebotou 20 quilos em uma semana, 2 semanas. Então eu sou muito mais dessa ideia, cara. E refeição livre, aí agora já entra mais no âmbito de alunos não atletas. Tu costuma, Gu, passar para alguém 2 refeições livres na semana? Tipo, quarta e domingo, por exemplo? Emendando essa pergunta, tu costuma deixar altas calorias livres para certos alunos Ou manter o mesmo para ou todos? manter a mesma faixa para todos? Quando é um cara que treina muito bem e tem essa consciência de calorias,
de tipo, saber o que é 4.000 calorias, e ele realmente já está comendo bem na dieta, o físico ali está bem. Tipo, eu tenho um aluno que ele estava comendo quase 4.000 calorias na dieta, e pela rotina dele, ele não tinha tanto tempo para comer. E aí, deixando a refeição livre ajudava, dele sair, comer com a namorada, comer com a mãe, e a gente encaixava 2 dias na semana, nos dias que estavam mais bacana para ele, né? Tipo, dia de folga. E aí ele tinha 4.000 e eu dava a sugestão dele ou dividir 2 e 2 ou da forma que preferisse. Comer mais no final de semana, comer menos na outra, mas ficando nesse padrão, né? O feedback dele era na segunda, então ele tinha a semana toda para fazer. Tipo, eu só recomendo que não faça um dia antes do relato, porque aí geralmente tu vai chegar ou retido ou com a barriga cheia de bosta, e É, aí quebra o padrão do relato, né? E voltando a esse ponto que Parker falou de atleta ainda, de pôr expectativa demais, de abrir mão demais, entra a questão de frustração, que a gente vê muito. O cara pensa que um top 1 vai mudar a vida dele para tudo. E aí o cara vai lá, abre mão de tudo, de momentos com a família, se faz dívidas, fode psicológico, perde tudo, chega lá, pega um top 5, sai frustrado. Enquanto o cara que ficou lá em último, que fez a preparação curtindo o processo, o cara vai sair feliz. E aí é o que muita gente não entende, que às vezes a pessoa posta um resultado ruim, mas dizendo que está satisfeito, que está feliz. Só que a pessoa não estava ali para realmente brigar pelo top 1, mas para vencer a si mesmo, para curtir o processo. Então a gente entender, é um atleta competitivo, é uma pessoa que realmente tem chance de brigar lá no topo. Se não, é um papel da gente também não ficar iludido. sim, Não ficar botando PA, pô, tu vai pegar um pro, tu tem genética para ser Mister Olímpia. O cara vai se iludir, vai ficar criando isso na cabeça e uma hora vai dar merda, vai dar merda. E depois o culpado vai ser quem? A gente, que exato. tá por trás. Cara, isso que tu falou é pura verdade, cara. Eu vejo muito coach que endeusa demais, coloca um atleta num pedestal, porque o atleta é. Sei lá, tá bom, o atleta é bom, beleza. Só que, pô, quem bate o olho, quando você tem uma genética olímpia, cara, meu, quem bate o olho sabe que tu tem. Então não adianta você falar assim, ô fulano, caraca, tu subiu ali, pegou um top 1 no regional, sei lá, mano, em Criciúma aqui em Santa Catarina. Mano, beleza, ótimo. Só que o cara ganhou o primeiro top 1 da vida dele, calma. Tu não precisa falar pra ele, não, não, agora tu vai mudar pra São Paulo, tu vai pegar empréstimo, vai começar a treinar e se dedicar só a isso porque tu vai ser o próximo Mister Olímpia. Mano, 95% não vai, cara. Essa é a verdade. E a gente sabe que genética pra estar ali no top 10 Olímpia é 1 a cada 100 que nasce. E muito provavelmente não é você. Não sou eu, não é você, não é a maioria dos nossos atletas, infelizmente não é. Então eu prefiro muito mais, igual o Hugo falou, nosso papel, ele não é só treino e dieta e hormônio, obviamente essa questão mental, né, de você ter a cabeça forte ou não, vai muito da pessoa, mas o nosso papel é também instruir, querendo ou não, cara. Se você vê que o cara, É, ele tá voando demais, ele tá subindo demais, pô, é teu papel tu dar uma puxadinha nele, cara. é alinhar as expectativas do cara, né? Colocar ele o pé no Isso. chão. Exato, cara. É igual eu, tipo assim, eu vou ver um jogo, sei lá, mano. Eu sou corintiano, eu vou ver um jogo do Corinthians contra o Barcelona. Eu tô sendo burro em criar expectativas. Porque não vai ter jogo, tá ligado? Tipo, vai ser um treino pro Barcelona. Vai ser um treino pro Real Madrid, se for. Então, assim, é criar você implantar isso na cabeça de um cara que às vezes tem um sonho. Isso é o maior problema. Às vezes o cara tem um sonho de ser atleta. Ser atleta é uma coisa, tu ser Olímpia já é outra. É outra muito Já. acima. Então, assim, tu ficar fomentando um sonho que você sabe que não vai dar certo, cara, tu tá sendo cruel com a pessoa. Essa é a grande realidade. Tu tá pedindo pra ela abdicar de qualidade de vida, de dinheiro, porque hoje a gente sabe que atleta não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é atleta influente. Hoje influenciador ganha mais que atleta, na verdade, né? Então tu vê aí um monte de cara
sem shape, ou que tem um shape, mas que nunca pisou no palco, que ganha muito mais. Mas por quê? Porque é uma pessoa legal, uma pessoa que fala bem, é uma pessoa comunicativa. Então a gente tem que tirar essa ideia de que atleta vai ganhar rico, vai ganhar dinheiro e vai ficar rico. Não vai, cara. Se tu não trabalhar a rede social ali, tipo. O Gu mesmo. Hoje o Gu tem patrocínio com a Adaptogen. Mas tu ganhou o patrocínio porque tu é coach, não como atleta, né? Foi mais por conta disso. Então tu tem alunos, seus alunos vão comprar e tudo mais. Tu é um cara que tem autoridade. Hoje, pô, eu paro para escutar os conteúdos do Gu, eu sei que ele tem autoridade no que ele tá falando. Se o cara só tem um shape, mano, chega e vem me falar alguma coisa, eu tenho senso crítico de saber o que é errado ou não. Então, tirar essa ilusão da galera de, pô, velho, eu profundamente fico incomodado do cara chegar para mim, às vezes, um aluno, pelo menos ele chega e pergunta, né? Poderia ser pior. Mas de chegar um aluno e falar, mano, é dia das mães, eu posso comer uma fatia de bolo com a minha mãe? Tipo, cara, tu não me pergunta isso, cara. Tipo, às vezes você perguntou porque, sei lá, passou por um coach que não deixava, enfim. É. Mas, cara, é um pecado tu não aproveitar essa data com a sua mãe. Porque se Deus o livre acontece alguma coisa, tu não aproveitou, sei lá, mano, o último dia com ela. Então, agora, mudando de novo de pauta, Gu, refeição livre, full carbo ou tu prefere, tanto faz, assim, pode ter gordura, proteína, muita gordura a gente sabe que não é tão legal, né, mas assim, pode ter. Sempre priorizando carbo. Só que em casos de atleta ou de uma pessoa que está muito flat, é bacana a gente jogar ali um pouco de proteína ou de gordura para atrasar a digestão. Agora, num ponto que não zoe o intestino, que não vai Sim, dar uma diarreia, que aí vai prejudicar toda a absorção, basicamente vai passar direto. Mas é bacana a gente não fazer full carbo, por assim dizer. É até difícil, né? Fazer full carbo com doce, com a pizza, alguma coisa. A não ser que tu vá lá, pega uma pizza só de frango. e E olha é lá, porque é muito basicamente difícil. de proteína. Só que dificilmente as pessoas vão pedir uma pizza só de frango, uma pizza de atum. O Exato. que vai Aí, atrair mais é o que tem queijo, que tem catupiry, borda É. recheada. e acaba que não quebra muito, né, aquela vontade de comer, cara. Tipo, tu vai... É, E outra que é a massa, né? A massa é feita ali com óleo, com ovo, às vezes. Então, é impossível. Eu lembro que a gente antes fazia o mínimo possível de proteína e gordura. E ainda assim tinha, quando a gente fazia leite condensado, que a gente pegava o desnatado, que era o azulzinho da piracanjuba, não tinha nada de gordura. E aí a gente pegava a bolacha de maisena também, que tinha quase zero de gordura, só para fazer uma refeição só de carbo. No fim a gente não mudava nada, só acordava cheio de glicogênio, mas não enchia o físico. foi um ponto que eu comecei a pensar depois. Porque quando a gente estava ali inserido naquilo, era o que parecia sempre a melhor opção para a gente, né? Fazia sentido, né? Parecia que não tinha outro caminho. E aquilo que a gente estava fazendo estava dando bom, e é isso. E aí você para de pensar fora da caixa. Naqueles tempos eu passei o quê? São João e Prego, e como tu falou aqui, Nordeste, é pamonha, milho, tudo. E minha mãe faz muito. E tipo, eu não comia porque eu dizia que não queria. Só que é uma coisa que eu gosto. E o meu motivo de não querer é dizer, eu não sei como ela preparou, não sei estimar as calorias daquilo, eu sei que tem muita gordura, eu sei que leva manteiga, eu sei que leva muito açúcar, isso e aquilo. E aí ia e comia leite condensado e biscoito. E também basicamente açúcar. E tipo, elas por elas. Exato. Se eu pegasse ali uma pamonha, jogasse uma referência qualquer, eu conseguiria calcular. Podia errar um pouco, mas ela não ia fazer impacto negativo nenhum no físico. Sim. Não no ponto que eu respondia sempre, né? Geralmente a média da pamonha é 500, 550 calorias. Uma pamonha desse tamanho assim, mais ou menos. E ela faz bem caprichada, né? Do tamanho que eu peço. É. Aí, quando foi no fim do outro campeonato, uma semana antes eu já fiz, pode fazer. Que eu vou comer pelos anos que eu não comi. Exato, E cara. aí, esse ano que eu passei aposentado, foi ano que eu
realmente vi essa questão, né? Que a gente pensa que não está perdendo os momentos, mas tá, não está aproveitando. Uma Tá, coisa cara. é você passar 3 meses, 4 meses de preparação mais restrito. Agora você passar 1, 2 anos, não vale a pena. Você vai Não. chegar lá depois, vai olhar para trás e vai dizer, pô, perdi tanta coisa massa. Tu vai. É que assim, E cara, tu vai se arrepender de ter feito tudo isso, obviamente. Tu ter feito tudo isso por um troféu que hoje tá pegando poeira na estante. Tipo, o Paulo veio aqui em casa tem o quê? 2 semanas. Os troféus tá ali, cara. Tipo, tá ali em cima, eu nem lembro que tá. Tipo, só é isso. juntando teia de aranha. A gente fala isso e a gente ganhou. Aí Exato. imagina que não ganhou, tá É ligado? isso que eu penso. Esse é o ponto Cara, que você mais olha, eu falo isso a pra todo mundo, cara. frustração de quem não ganha. Eu falo isso pra todo mundo, porque, tipo assim, eu ganhei e não quero subir de novo. Imagina quem ficou em último, cara, e gastou tudo. Imagina. Tipo assim, às vezes o cara que ficou em último, pra ele foi uma realização, beleza. Ele já ganhou ali por ele ter se superado e tudo mais. Só que tem gente que vai com o intuito de ficar em primeiro, que pega empréstimo, que pega dinheiro com a agiota e vai competir, cara. E fica em sexto, oitavo, décimo, em último Fica em lugar. top último. O famoso top último. Então, assim, cara, imagina como é que fica a cabeça desse cara a hora que ele O para cara pra não pensar. aproveitou o processo, não fez nada, fez tudo aquilo que a Exato, gente acabou de falar, de ferrar a cabeça, quebrar relacionamento por nada. exato. Na última preparação, aí caiu o quê? O meu filho, ele faz aniversário em fevereiro e a filha em março. E aí, estava muito perto da competição. Obviamente, não dava para comer. O que é que eu fiz? Congelei. Tipo, eu não vou comer agora, mas eu vou comer depois. E aí, quando passou o campeonato, a primeira coisa, a gente descongelou, que estava eu e a Amanda em preparação, descongelou e comeu com eles. Como se fosse, tipo, outra festa ali a gente. Aham, Porque nesse ponto eu sabia que ali perto da competição, se eu fosse numa festa de criança, começasse a comer, eu podia não parar, tá ligado? sim. Você sabe, você tá ali com um centro de docinho na tua frente. Só, só para quando é Você pode expulso. ter o controle para comer uns dois, três, ou não. Ninguém vai te pedir. Exato. E é As pessoas o. normais, você vai dizer, vai, pô, come, dá nada. A pessoa normal vai olhar pra tu e vai falar, tu vai falar, tu tá magro, come. É, Então, tipo assim, ninguém vai falar assim, ou chega, tu vai perder o campeonato. Ninguém vai falar isso. E com razão. Tipo, a pessoa não tem que saber isso também. Tua mãe não tem que chegar assim, não, filho, come só um docinho. Então, tipo, cara, o Gu ele consegue ter uma. O Gu ele consegue ter uma história melhor, porque além dele ter a família ali em volta dele, mãe, esposa e filhos, e tem a família também no geral, né? Cara, ele consegue olhar hoje e pensar, caraca, mano, tipo, quantas oportunidades eu perdi, ou coisas ali que eu deixei de fazer, e hoje ele pensa totalmente diferente. E isso daí é amadurecimento total. Eu não falo que é um arrependimento, porque eu acredito que, tipo assim, bate aquele semi-arrependimento, mas que tu aprende, sabe? Que tu olha e fala, mano, tipo, eu passei por isso e foi bom ter passado pra eu dar valor hoje, por exemplo. Mas que nem aqui no meu caso, sou só eu e a Paula. A gente não tem. Minha família mora a 2.000 quilômetros de mim, então, tipo assim, é querendo ou não mais fácil. Só que, cara, todas as minhas preparações era em momento que, tipo, cara, tava tendo um evento bonito na cidade, que aqui em Santa Catarina tem uns eventos bem bonitos, assim tal, e a gente não podia ir. Ou a Paula fazer um bolo, fazer alguma coisa gostosa e tu ter que recusar e tudo mais. Acaba que se o cara realmente não tem o foco naquilo, de ser um atleta e tudo mais, ele não vai achar que faz sentido fazer aquilo. Não adianta, tipo, na minha cabeça, o Gustavo, isso daí o Gustavo vai concordar muito comigo, que a gente, tipo assim, a gente dá consultoria, atende atleta, atende alunos no geral, não atletas também. Em quem na nossa cabeça fazer sentido, cara, vou competir, vou meter um shape de competição, vou pegar um troféu, e isso vai me dar mais alunos na consultoria. Basicamente isso, vai me dar retorno. Aí depois que tu compete, tu chega em casa e tu fala, mano,
se deu, tipo assim, 5 alunos foi muito, sabe? Porque hoje, obviamente, tem muita gente que te contrata só porque tu competiu. Isso daí não tem como fugir. Tem muita gente que chega pra mim assim, meu, tu tem um shape massa, já competiu, já ganhou, vou te contratar por isso. Mas eu não quero que me contratem por isso. Então isso vai bater muito naquele nosso lance de posicionamento, de tipo, que público que a gente tá atraindo, sabe? Então eu quero ser contratado, quero que a galera confie em mim, confie, tipo, no trabalho e tudo mais, pela autoridade, pelos resultados que a gente entrega, tá ligado? Então acaba que, pô, hoje quando eu olho e penso, eu vou competir, por quê? Eu já não acho mais um motivo. Tipo, pra que eu vou competir? Pra mim hoje não tem mais sentido algum, justamente porque meus alunos não estão nem aí, meus futuros alunos não estão nem aí se eu sou atleta ou não. Eles querem saber se eu sou bom naquilo que entrego, entendeu? Total. E esse ponto da gente ter vivido, né, as duas partes, ajuda a gente a orientar tanto o atleta como uma pessoa normal dessa visão. E eu não olho com arrependimento, mas eu olho, tipo, valeu a pena. Mas e se não tivesse valido? E se eu não tivesse ganhado nada? Se não tivesse dado autoridade? Exato. Porque realmente vai dar um bom além na primeira semana. Tu consegue, com a estratégia boa, pagar o campeonato, pagar todas as despesas que tu teve, tem um certo lucro, só que depois já esfria. Já esfria. E é como tu disse, um hype de campeonato atrai, às vezes, pessoas que querem coisa rápida. Exato. Atleta emocionado ali, que quer fechar a parceria, que só vai sugar no trabalho, né? E eu acho que hoje, o que eu quero que as pessoas me contratem é porque eu cheguei e emagreci aquela gordinha que já tentou mil dietas, já passou por vários profissionais e não conseguiu. Do É que eu muito, peguei um atleta e coloquei no palco, usando um monte de coisa, tendo restrição e tudo mais, tá ligado? é muito mais gratificante, cara. Então, todo o Porque contexto. isso, todo o contexto. Cara, tipo, se tu colocou um shape foda, o cara vai te contratar às vezes, vai querer ter o mesmo resultado que tu teve. Só que ele não tá disposto a fazer o que tu fez e usar o que você usou. Porque, querendo ou não, a gente não pode ser hipócrita, cara. Preparação, tipo, vai usar mais droga, vai usar mais estimulante. Então, assim, eu não tenho coragem de chegar num aluno meu, não atleta, um aluno normal, e colocar ele pra tomar T3 e Camuterol e T4. Tipo, a gente. Pô, tu sabe como que é a tireoide, cara. Tireoide é um saco pra tu cuidar. Você Então, vai vender não uma vale. coisa não alcançável. Isso, exato. Então, esse lance de aproveitar momentos é imprescindível, cara. Deixa eu só ver qual que era a outra pauta que eu tinha anotado. Aí chega nesse ponto que tem muito atleta que ele vai se perder depois do campeonato, não vai se encontrar, aí já fudeu com tudo, nessa esperança de conseguir viver do esporte, né? E a gente sabe hoje que precisa de genética, precisa ser novo, precisa ter recurso e ter mídia, Exato. principalmente, para viver. Uma marca não vai te contratar porque tu tem um shape bom, por acreditar no teu potencial. Shape Ela bom vai dá te shape, contratar né? porque tu vende, O cara tem que ter o conjunto tem inteiro. potencial de venda. Shape, genética, comunicação, saber o marketing, tudo. E a autoridade de tu vender o teu cupom, cara. Porque é o cupom que vai te render o patrocínio. Não adianta. Tipo, a marca não é caridade, ela vai chegar pra tu e falar, beleza, tu tem um shape da hora, ganha os campeonatos, mas e aí? Tipo, o que tu me deu de retorno? Não tem. Ninguém comprou whey com o teu cupom. Então, por exemplo, eu desde a época que, por exemplo, o Gu não era patrocinado pela Adaptogen, eu já comprava vários whey de várias marcas, porque até então a gente usava outras marcas. E aí eu falava, Gu, qual que é o whey que
tu mais curtiu o sabor? Aí ele falava o sabor que ele gostou, eu ia na dele. Por quê? Porque, querendo ou não, cara, é um cara que eu vou confiar ali no paladar. O mesmo vale isso pro aluno. Eu não sou aluno do Gustavo, mas eu chegava pra ele e falava, Gu, qual whey que tu indica, cara? Ah, eu indico, e ele já indicava Adaptogin muito tempo. Então ele indicava, mano, vai na Adaptogin porque é o melhor sabor que eu já provei. Beleza, vou, só que não usava o cupom dele, por quê? Porque não tinha. Hoje, cara, mesmo não sendo aluno, sigo usando, e agora usando o cupom dele e tudo mais. Então, tipo assim, isso vale para aluno, justamente para isso. Hoje, se o cara tem às vezes um patrocínio e tudo mais, cara, é pela influência e pela autoridade que ele tem. Não adianta tu falar assim, beleza, eu vou tomar whey. É até engraçado, tu fala assim, eu vou tomar whey da marca X, porque o cara que toma dela tem um shape melhor do que o cara da marca Y. Tipo, a gente sabe que o whey é whey, independente. Se é whey 100%, né, não é falsificado, a gente sabe que dane-se a marca. Vai mudar o sabor, vai mudar a digestibilidade, tem marcas que têm uma digestão melhor, e acabou. Então, tu vai por onde, cara? Tu vai pelo cara que tu gosta. Então, tipo, hoje, se o Gu falar assim, pô, eu gostei do sabor beijinho, novo lançamento. Mano, eu vou pegar o beijinho, tá ligado? Às vezes eu vou pegar outro de outra marca, mas eu quero um whey gostoso, eu vou na dele. Mesmo vale pros alunos. Então, pô, pessoal, agora eu sou patrocinado e tudo mais, compra ali, usa meu cupom. O atleta não vai ter isso. Porque o atleta só vai mostrar o shape, não vai ter a autoridade de indicar alguma coisa, entendeu? Então, faz diferença ter essa autoridade. Se tu não quer ser atleta, cara, mas quer ter um shape da hora, tenta ser influente pelo menos. E tu vai viver muito mais livre e muito melhor do que o cara que tá se fudendo ali 24 semanas para fazer dieta, para pegar um troféu e no fim ninguém conhece ele. Não tem seguidor, não tem engajamento. Às vezes o lance seguidor tanto faz. O que importa é o engajamento, né? 100%. Porque a marca adapta realmente, quando eu ouvi falar, veio o cara do marketing falar comigo, né? Uhum. E aí o interesse dele foi logo que eu tinha consultoria. E aí ele perguntou quantos alunos eu tinha em média. Eu falei, pô, ficou oscilando entre 90, 100, por aí. Aí ele pegou e fez, e é uma galera que compra? Aí eu, sim. Aí ele fez, boa. E aí ele fez, topa 3 meses de teste. Se você conseguir provar que vem, a gente estende o contrato. E aí eu sei que se eu não vender, vou ficar de chororô dizendo que a marca botou para fora, tá ligado? Meu Exato. dever é mostrar resultado, é produzir conteúdo. Vou receber agora há pouco já promoção para postar, para indicar, para fazer o storytelling e tudo mais. Eles sempre ficam mandando. E aí eu sei que meu dever é esse. Você recebe lá um anual e tudo mais. E tem muito atleta que hoje fica chorando de apoio de marca, sendo que a comunicação do cara é ruim. O cara faz um history que parece analfabeto. O cara não Sim. sabe nem português básico. Fica postando só foto de refeição, não sabe nem o que tá fazendo ali. Para você trabalhar a sua mídia, saber construir essa autoridade. E quando indicar alguma coisa, a pessoa olhar e realmente dizer, porra, isso é bom. Se ele está indicando, é bom. E indicar Porque Exato. coisa muita que gente se se perde consome, né? também de indicar tudo, né? Tu vai ver hoje, atleta, algum lado vagabundo aí oferece e o cara aceita parceria. O cara nem sabe o que tá vendendo. Um lado de esquina, copo de requeijão, os caras tá cozinhando, e o cara tá ali É, indicando o E o perfil cara dele. não usa. o cara não Não, usa o que ele né? indica. O mesmo vale, tipo, pra isso e pro suplemento também. Que nem tu vai indicar algo que tu não usa, cara. Quebra totalmente a tua confiança com o público, né? Que nem eu, por exemplo, sei lá, ganho No patrocínio de uma começo, marca aí. ele consegue sustentar essa mentira, né? Mas com o tempo, uma hora a máscara vai cair. Exato. É só puxar a história antiga, que nem eu falo que colágeno é uma porcaria há muito tempo. Aí do nada eu ganho patrocínio e falei, pessoal, ó, colágeno aqui, ó, usa meu cupom pra eu ganhar Bora. porcentagem. Porra, a galera que me segue das antigas, cara, esquece. Falar que, pô, o cara xingava o colágeno a vida toda e agora tá indicando.
Então é Eu foda, cara. basicamente cortei o patrocínio que eu tinha com loja de suplemento por essas coisas, tá ligado? Porque ficava me mencionando em whey, em combo, creatina e tudo mais, e aí eu fazia, Texto pô, bora Buster. postar aqui, ajudar, tudo mais. Só que aí começou a me marcar colágeno, Morotil, aqueles T-Sec, não sei o que lá, diurético. Kit texto. Eu falei, pô, não vai postar. Não vai postar isso. Cara, é T-Sec, diurético, texto booster, De Seca a latex, barriga. tudo mais. de latex. Então, tipo, cara, a gente sabe que não funciona. Não tem, não tem nada comprovando que funciona, a não ser o cara que tá ganhando dinheiro pra falar que funciona. Então, não vale Você muita perde a coisa. credibilidade. Exato. Cara, então basicamente isso. A gente falou em resumo dos tópicos aqui, né? Acho que nós três aqui. Refeição livre para todos os alunos. Dependendo do aluno, a gente estima mais ou menos. Trabalho com atletas. A gente opta por deixar uma prep mais fácil, justamente pelo mental da pessoa. E refeição livre não precisa ser full carb. Obviamente não é legal você se entupir de gordura, porque teu estômago vai zoar, teu microbiota vai zoar, mas não precisa se bitolar tanto e deixar de comer alguma coisa só porque, sei lá, tem 2 tiras de bacon. Então, basicamente é isso. Agora uma Aproveitem. pergunta. Qual que é a sua refeição livre preferida? Pra você. Hoje, pizza. Pizza? Pizza Burger doce. também, né? Desgraçado. Eu tentei anos fazer o Gustavo comer pizza, cara. Eu não comi até ano passado. Aí o Eu passei Gustavo um ano sim. comendo pelos... O Gustavo sim não comia pizza. Não é igual os atletas aí que fala que não come há 12 anos. Mas o Gu não comia porque ele era só whey, ovo, batata. Tu não come carne, né? Tipo. É. Ô Gu, tu tá sem áudio. Ih, o Gu tá sem áudio. Alô? Ih, Sem áudio. tá sem áudio. No finalzinho, problemas técnicos. Eu Bom prefiro o hamburgão, batata frita e um sorvete sobremesa. Perfeito. o Gu voltou. Voltou? Aham. O microfone tinha descarregado já. Nesse ponto aí, da questão da gordura para atleta também, né? É indicar o que ele já sabe que bate bem. Não ficar inventando. Ela tá na reta final de prep, a preparação todinha, comeu pizza. Aí chega lá, um dia antes do campeonato, o cara vai e come hambúrguer, batata, vai dar merda. Vai dar Vai merda dar com merda. certeza. É. Porque, cara, tu não precisa. Logo no final tu vai trocar, cara. Não tem lógica. Não inventa moda, né? Exato. Então basicamente é isso. A minha também é pizza. Eu, por mim, é pizza 100%. Com sabores de. Fazer boas caseiras, pô. O Gu faz em casa, né? Ele fazia aquela. Verdade. Mas eu peço de uns sabores meio diferenciados. A pizza aí de Brusque é de outro planeta. Bom demais. O Paulo veio pra cá, a gente pediu camarão com. Eu pedi, né? Camarão com abacaxi, aí abacaxi com limão. Depois eu peguei bacon, cream cheese e frango. Então, eu gosto de sabor de maluco, cara. Então, basicamente é isso, cara. Obrigado, Gu, por ter aceitado aí. Se tiver mais alguma coisa pra falar, pode falar. Eu vou abrir teu microfone agora. Aí. Não é isso. Obrigado também pelo convite aí. Tamo junto. Já eu upo o vídeo lá. Nós. Valeu.